Meus irmãos, aqueles que estão na frente desta obra, guerreando, lutando, que o Senhor Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos, ao pastor da igreja, que Deus continue dando vida, dando força a esta juventude que louva a Deus com a alma e com o coração. Que Deus também venha abençoar a pessoa do evangelista Jota, que é através dele que eu pude chegar até aqui, os irmãos. E desde já eu quero trazer também um abraço ao meu pastor, ao pastor da igreja, pastor João Francisco. Somos da igreja pentecostal Terra de Cristo, que fica em Gardênia Azul. Nosso irmão Jota esteve lá semana passada e foi bênção. Amados irmãos, sem perca de tempo, eu gostaria de louvar a Deus e glorificar a Deus e adorar a Deus pelas muitas oportunidades. Agradeço a Deus e agradeço também aos irmãos por confiar, a confiabilidade de poder estar ministrando a palavra, sabendo hoje que existe uma certa confiança e um certo perigo de estar emprestando o púlpito da igreja para pessoas que a gente nunca viu, e fui recebido com muito carinho nesse lugar. Então que Deus continue abençoando a vida dos nossos líderes, nossos pastores, os evangelistas, irmãos que aqui estão presentes. Por favor, querido, abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João. A campanha fala sobre justiça. Eu vou falar alguma coisa sobre justiça também nessa noite. João capítulo 16. Pedir que o sonoplasta me ajude no teclado, por gentileza. Aleluia. Capítulo 16 de João, verso de número 6. Quando acharam a referência, diga amém. João capítulo 16, verso 6. Está escrito assim: antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Com a sua cabeça vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, querido Jesus, dou-te a honra, dou-te a glória, porque tu és maravilhoso. Teu nome é santo, tu és Senhor no céu e na terra. A minha alma te louva, Senhor. O meu espírito exulta, porque tu és maravilhoso. Não existe outro semelhante a ti. Não existe Senhor como tu és. Tu és santo, tu és maravilhoso. A sua presença é real. A sua presença é viva e impactante sobre a nossa alma. Precisamos da tua dependência. Precisamos do teu amor, do teu carinho, da tua presença, da tua unção. Querido Jesus, estamos totalmente dependentes de ti nessa noite. Querido Espírito Santo, tu tens a primazia neste culto, tu tens a direção deste trabalho. Por isso, doce amigo, comece já a ficar à vontade neste culto, que a tua presença comece a se manifestar sobre vidas hoje aqui, que vidas sejam curadas, que vidas sejam tratadas pela tua presença hoje nesse lugar, que curas interiores em nome de Jesus Cristo, que traumas sejam curados, que mágoas sejam arrancadas hoje em nome de Jesus Cristo,
que toda barreira, todo impedimento, tudo que trava o crescimento espiritual, tudo que trava o crescimento financeiro nessa noite, que seja quebrado e repreendido e amarrado no nome poderoso de Jesus Cristo. Doce Espírito, tu és bem-vindo nessa casa. Feche seus olhos. Tu és bem-vindo, Espírito. Começa a tocar vidas nesse lugar hoje. Manifesta o teu poder. Unção poderosa venha se manifestar. Que a tua unção passeia no meio da igreja, Espírito Santo. Toca a vida, toca corações agora. Todo o peso que seja agora repreendido ou destruído. Espírito Santo, tu és bem-vindo nessa casa. Eu me rendo. A sua igreja se rende diante de ti. Tu tens a liberdade hoje. Anelamos e precisamos da tua graça, companheiro, do teu amor. Fica conosco e nos ajuda a ministrar a sua palavra. Toca vidas. Tira mentes da céu, tira mentes da terra. Tira a gente da terra hoje nesse lugar. Labacalabaxandaraia. Envolve mente, envolve coração agora. Que a tua atmosfera possa pairar nesse lugar, doce Espírito. Em nome de Jesus. Se conosco, Senhor, nos abençoa nessa noite. Em nome de Jesus. Evangelho que vem trazendo o ministério público de Jesus na terra, onde ele andou 3 anos com os discípulos, andou 3 anos com seus apóstolos. Jesus que principiou o seu ministério em Caná da Galileia, cidade marítima, onde morava. Ali operou sinais, mas poucos sinais e poucas maravilhas, porque o povo não credibilitava nele. Jesus, como homem, andou nessa terra, fez sinal e começou seu ministério em Cafarnaum. E no mar da Galileia, ele inicia o seu discipulado com seus discípulos, chamando Pedro, André, para que fossem seus discípulos. Jesus, quando chamou os discípulos, ele simplesmente proveu para os discípulos o que eles precisassem que ele fosse. Quando ele chamou os discípulos para ir ter com ele, Jesus simplesmente estava dizendo: eu serei a provisão de vocês, não vai faltar nada para vocês. Eu vou ser o pão, eu vou ser a água. Se algum de vocês estiver curado, eu vou curar. Nenhum de vocês vão sofrer, porque na minha companhia eu vou ser aquilo que vocês precisam que eu seja. Chamando os discípulos em Caná da Galileia, chamando os discípulos no mar da Galileia, eles atentamente atentaram. João largou a pescaria, Pedro largou a pescaria, André, seus irmãos que eram pescadores, homens do mar, largaram tudo para seguir a Jesus Cristo e provaram as maravilhas e as maiores experiências que eles nunca vivenciaram na sua vida, a ponto dos discípulos ficarem maravilhados de ver Jesus fazer coisas que eles nunca viram, como por exemplo, Jesus teve o poder de mexer com a natureza. Jesus tinha o poder sobre o tempo, sobre a natureza, sobre a circunstância. Jesus tinha poder sobre o tempo. Prova disso que ele mesmo parou o vento em Mateus 8, 28 e 23.
texto vai dizer que no mar da Galileia os discípulos estavam em aperto, quando sobreveio um grande vento, uma tempestade no meio do mar, que não era um mar, era um lago. E naquele lugar o vento começou a se levantar, e a tempestade se levantou, de tal maneira que o discípulo não sabia o que dizer, não sabia o que fazer. E ainda que estava com Jesus vários dias, ainda que já tivesse a experiência de ver ele fazendo sinais, mas ainda não tinha o poder para poder fazer o vento e o mar se acalmar. Eles tiveram que rogar a Jesus Cristo. Levantou e disse: mar, aquieta-te. Vento, em nome de Jesus, aquieta-te. Mar, sossega. Imediatamente houve bonança. Os discípulos se maravilharam e disseram: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus tinha um poder sobre a natureza, ele tinha um poder sobre o tempo. Ele dizia: o vento para, o vento tinha que parar, porque a unção do Espírito estava sobre ele. Existia uma promessa em Isaías 61 que disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar as boas novas. Ele me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Existia uma profecia acerca de Jesus em Isaías capítulo 11, verso 2, que disse: do rebento de Jessé nascerá um, da raiz de Jessé e do rebento de Jessé, e sobre ele estará o espírito do entendimento, o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, o espírito do temor do Senhor. Por isso que Paulo escreveu em Timóteo 1, verso 7: e ele não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia, de amor, de tremor e de moderação. Ele nos deu um espírito poderoso. Jesus de Nazaré, ele tinha um poder sobre a natureza. O que ele queria que ele fizesse, ele fazia, não existia impossível para ele. Como profetizou o anjo Gabriel a Maria em Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Tudo que ele quiser, ele faz. E o que faz ele fazer se chama oração. A oração é a chave da vitória. A oração move a mão de Deus. Aquele que ora tem vitória. Aquele que ora, ele enfrenta o inferno. Aquele que ora, ele não tem medo da enfermidade, ele não tem medo da doença, ele não tem medo do inferno, não tem medo da crise financeira. Aquele que ora tem a confiança em Deus e sabe que Deus é fiel para dar vitória para ele. A igreja que ora, ela não anda de caminhos a pé, ela anda de joelhos. É de joelho que se anda. Se você quer ver mudança na tua casa, passa a ter uma vida ativa de oração com teu Deus, e você vai ver o que Ele vai fazer por você. Ele vai mudar o rumo da tua vida. Ele vai mudar o rumo da tua história. Todos os avivamentos começaram com oração. Todos os avivamentos começaram com oração. Sem oração estamos perdidos. Sem oração nós não vamos chegar lá do outro lado. Sem oração Deus não vai agir na tua casa, não adianta. Sem oração você não vai experimentar as maiores experiências que Ele tem para você. Então lá vai o recado. Êxodo 8:22: e a mão do Senhor moveu-se por causa das nossas orações. Ele tinha poder sobre a natureza. E aqui no texto que lemos, ele está dizendo aos discípulos que ele ia para o Pai. Peça só um pouquinho de som aqui, por favor. Ele iria para o Pai, e que os discípulos ficariam sozinhos. Quando Jesus disse que ele teria que partir dessa terra para outro lugar, os discípulos se entristeceram, o semblante descaiu. Houve sobre os discípulos uma tristeza profunda, porque Jesus era tudo que eles precisavam. Se eles estivessem doentes, Jesus ia e colocava a mão sobre ele e os curava. Se eles tivessem com fome, Jesus arrumava um jeito de arrumar um pedaço de pão e multiplicar 5 pães e 2 peixinhos, como Marcos 10. Se Jesus precisasse, se eles precisassem de alguma coisa, Jesus era o que ele precisava.
Acerca disso escreveu Isaías 7, que ele é Emanuel, o Deus conosco, o poderoso, príncipe da paz, pai da eternidade. Seria ele o verbo da vida. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. 14, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele era Deus. Mas o mundo encaminhou-se por causa do pecado de Adão e Eva. O pecado se alastrou. E Gálatas 4:4 vai dizer que vindo na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido sobre a lei, nascido de mulher. E João 3,16 diz que o Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não tinha jeito, o mundo estava entregue, então Deus teve que enviar o seu Filho ao mundo. Como homem, ele sentiu dor. Como homem, ele sentiu frio. Como homem, ele soube que ia ser rejeitado, humilhado. Como homem, ele foi cuspido. Como homem, foi rejeitado. Como homem, foi cravado numa cruz. Como homem, ele soube sentir o que eu e você sentiu. Ele, sendo Deus, topou, Filipenses 2,5, e não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas assumindo forma humana, tomou-se a forma de homem e foi obediente até a morte, morte de cruz. Filipenses 2,5, 6, 7, 8. Não teve jeito. Jesus Cristo de Nazaré topou, viu o mundo como homem. Como homem ele sentiu dor, mas como Deus ele se levantou no mar da Galileia, levantou a mão, acalmou o vento e houve grande bonança. Como homem ele teve que se esconder e teve que fugir para não morrer. Mas como Deus, à noite, Nicodemos capítulo 3 de João, foi com ele e disse: nós sabemos que tu vem de Deus, porque ninguém faz as obras que tu faz se Deus não for com eles. Nicodemos era principal da sinagoga, era um homem influente e sabia que Jesus tinha algo diferente dentro dele. Atos 10, 38, e Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo, ao qual andou por todas as partes, curando os oprimidos do diabo, fazendo bem, porque Deus era com ele. O Espírito Santo desceu sobre ele. Lá em João capítulo 1, quando o Batista ouviu a voz de Deus dizendo para ele: aquele que você vê o Espírito descer em forma de pomba, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo, do qual não sou digno de desatar suas sandálias. É ele a quem vocês devem seguir. Os discípulos imediatamente entenderam o que ele era. Eu vou para o meu Pai. Os discípulos se entristeceram, porque Jesus de fato ele era o eu sou. Ele era o que precisava. Prova disso, João 8, 58. Jesus disse: em verdade vos digo que Abraão viu meus dias e se alegrou, porque eu sou. Ele era o que os discípulos precisavam. Se o discípulo tivesse doente, ele curava. Se o discípulo tivesse com fome, ele multiplicava pães e peixes. Se o discípulo tivesse uma necessidade na sua casa, como a sogra de Pedro, em Mateus 8, que Jesus vai até a casa, bota a mão sobre ela e a febre vai embora na hora. O que Jesus precisava, eles era. O que você precisar, Jesus é para você nessa noite. Independente da luta que você está passando. Se você está sozinho, Ele é a tua companhia. Se você está com fome, Ele é a tua água. Se você precisa de companhia, Ele é a tua companhia constante. Se você precisa de cura, Ele é a tua cura. Se você tem uma causa na justiça, Ele é o teu advogado, que faz justiça à tua causa. Se o teu problema é pecado e iniquidade, fica tranquilo. 1 João 2, porque temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente os nossos, mas o do mundo inteiro. Porque temos um advogado junto ao Pai. E não interessa a tua causa,
nessa noite Ele vai advogar a tua causa. Ele vai fazer justiça à tua causa. Se a tua vida estiver de acordo com a vontade dEle, fica tranquilo, porque a tua causa é nada na mão deles. Um Deus poderoso, que tem a soma da tua vida na palma da mão dele. Um Deus poderoso que junta a água da terra toda e põe na concha das suas mãos, diz o texto de Isaías. Ele é tão poderoso que chama as estrelas pelo nome, uma por uma, e elas comparecem a Ele. Ele é grande, tão grande, que Ele ordenou aos raios: caia na terra aonde não habita moradores, e assim Ele faz. Um Deus tão poderoso que Isaías disse que a nuvem é o pó dos seus pés. Um Deus imenso e grande e poderoso, e habita dentro de você e mora na tua alma. Eu vou para o meu Pai. Os discípulos se entristeceram. Mas Jesus disse: eu não vos deixarei. Os discípulos que andaram com Jesus todos 3 anos, viu Jesus curar, viu Jesus manifestando curas, viu Jesus chamando Lázaro 4 dias morto, e Lázaro sai para fora, ileso, sem nenhum restício de podridão. Eles que viram Jesus curar, o que o evangelista J falou aqui, aquele cego Bartimeu com os olhos vazados, lá em João capítulo 9, no tanque de Siloé que tem o meu nome, aquele camarada que não tinha o globo ocular, Jesus faz com saliva e barro, faz uma laminha e bota nos olhos daquele cego, e o texto diz que ele untou. Só se pode untar alguma coisa que é vazio. Untar significa tapar o buraco. E foi exatamente isso que Jesus fez, porque aquele camarada não tinha o globo ocular. Jesus simplesmente tampa ali, o globo, os discípulos olhando, e diz: vai lá, lava-te no tanque de Siloé. Ele lava e volta vendo, e os discípulos se maravilhavam, porque Jesus fazia milagres extraordinários, e milagre que não está no evangelho, milagres criativos. Milagres criativos que eles nunca viram Jesus fazendo. Ao ponto que os discípulos começaram a se entristecer, porque viu Jesus fazendo vários milagres. Se ficarmos falando aqui, irmãos, vamos perder um tempo muito grande. A Bíblia diz em Lucas 7 que vinha a mulher, aleluia, com um filho no colo, com um filho dentro do esquife. Jesus vinha de um lado com o discípulo, a mulher vinha do outro, a viúva de Naim vinha trazendo o filho dentro de um caixão, morto, aleluia, a morte vinha do lado e a vida vinha do outro. A morte e a vida vinha de um encontro. Jesus olhou para aquela mulher, olhou para o esquife e disse: mulher, por que chora? Tocou no mancebo e disse: mancebo, assim te digo, levanta-te. E o menino levantou para a glória de Deus, e houve grande espanto, e eles disseram: Deus visitou o seu povo e enviou um profeta poderoso entre nós. Os discípulos estavam acostumados a ver Jesus fazer sinais, acostumados a ver Jesus operando. No entanto, João 16:31, Jesus diz assim: todos vocês vão me abandonar, nenhum de vocês vai ficar comigo, todos vão embora. Não vai ter um que vai me assistir, mas Deus está comigo, porque eu sou filho de Deus. Aí os discípulos falaram assim: agora nós cremos que tu és o Filho de Deus. Jesus olhou para ele e disse assim: agora que vocês crêem, eu estou com vocês há 3 anos, e vocês crêem agora que eu sou o Filho de Deus. Mateus 26, Isaías 13, verso 7, tinha uma profecia que diz: ferirei o pastor das ovelhas, e as ovelhas se dispersarão. Isso se cumpre lá em Mateus 26, 46, no jardim de Getsêmani, quando Jesus está com seus discípulos, e a equipe de Caifás chega para prender, porque Judas diz: aquele que eu der um beijo, esse é o que vocês vão prender. O primeiro a trair foi Judas, traiu com um beijo.
deu um beijo aqui no rosto. Ele disse: filho, o que tu fizeste? Traíste o filho do homem com um beijo. O texto sagrado menciona dizer que eles estavam lá no Getsêmani, mas quando Caifás chegou, todos eles foram embora. Até Pedro, que cortou a orelha de Malco e viu Jesus abaixando no chão, pegando a orelha de Malco e colocando no lugar, foi embora. Aí eu te pergunto, se você estivesse com Jesus e visse ele fazendo todos os milagres que ele fez, se você estivesse do lado de Jesus e visse ele multiplicando pães e peixes, se você visse Jesus curando um homem que não tinha um globo ocular, se você visse Jesus curando um camarada que desceu pelo telhado, o paralítico de Cafarnaum, e diz: homem, assim te digo, perdoados são os teus pecados, toma a tua cama e vai para a tua casa. Será que a tua vida ia mudar se você estivesse com Jesus e visse lá em João 5, o paralítico do tanque de Betesda, que estava lá há 38 anos, Jesus só estende a mão para ele e diz: levanta-te. Será que a tua vida ia mudar se você visse Marcos 5, endemoniado gadareno, que Jesus perguntou: quem é você, qual é o teu nome? Nosso nome é Legião, porque somos muitos. Retira-te dele. Será que você ia mudar se você visse aquele homem no seu estado são e salvo, sem nenhuma opressão maligna? Eu quero ser ousado nessa noite e dizer para você que não mudaria. Por que não mudaria? Porque a vida dos discípulos não mudaram. Eles andavam com Jesus 3 anos e não conheceram ele. Ouvia Jesus pregar, ouvia Jesus falar maravilhas e não conseguia entender quem ele era. Por isso que Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso aconteceu lá em Mateus 26, 46, quando todos eles foram embora. Pedro foi embora, Judas traiu, Natanael foi para um lado, Bartolomeu foi para outro, outro foi para aquele lugar, Filipe foi para lá, e todo mundo foi embora, não ficou um com ele. A equipe de Caifás pega Jesus e leva. Aí eu te pergunto, será que você teria coragem de negar Jesus? Eu acredito que não, porque o Espírito te convenceu a crer em alguém que você nunca viu. E o texto diz que todos eles abandonaram, todos eles foram embora, não teve um que ficou. E até Pedro, que foi o último a descer, quando viu Jesus descendo, parou na figurinha, e olha que Pedro falou para ele: aonde você for, eu irei contigo. Até João, que era íntimo dele, na hora foi embora. Jesus disse para Pedro: em verdade vos digo que tu me negarás 3 vezes, Pedro, antes que o galo cante. Não conhecia ele, não tinha noção de quem ele era. Prenderam Jesus, a companhia de Caifás está passando com Jesus preso. Pedro para na fogueirinha, e na fogueirinha para se aquecer do frio. A mulher olha para Pedro e fala assim: tu é discípulo dele, tu veste que nem ele. Pedro olhou para ele e falou: eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é. Imediatamente saiu dali e foi para outro lugar. Parou-se em outra rodinha. Aí começou a falar: olha, esse homem é discípulo dele. Por quê? Porque ele fala que nem ele. Pedro: eu não conheço esse homem. Mais à frente, Pedro para numa roda de novo, e a mulher olha para Pedro e fala assim: tu é discípulo dele, porque no outro dia eu vi você andando com ele. E Pedro diz: eu não sei quem ele é. E o galo cocoruca. Pedro negou Jesus. Todos eles abandonaram, porque não conhecia e não tinha noção de quem ele era.
Mas depois que o Espírito desceu sobre eles, em João 16:8 está escrito: e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando o Espírito Santo convenceu Pedro, a sua primeira mensagem, 3.000 almas agregaram quase 5.000 almas à igreja primitiva. Depois que o Espírito Santo entrou em Pedro, aí a história começou a pegar outro rumo, porque em vez de negar a Cristo, cada um deles deram a sua vida por Ele. Se coloca de pé nessa noite.